A cidade de Santa Aurora era pequena demais para segredos e grande o suficiente para esmagar sonhos. Ruas tranquilas, janelas sempre abertas e um campo de futebol que servia mais como ponto de encontro do que como palco de glórias. Foi ali que Lucas, um jogador profissional em ascensão, chegou para cumprir um contrato temporário com o time local. Lucas trazia no corpo o cansaço das viagens e no coração a pressa de quem acreditava que aquela cidade era apenas uma passagem. Até conhecer Helena. Filha do prefeito, Helena crescera sob regras invisíveis. Postura, silêncio e expectativas. Mas havia nela uma delicadeza inquieta, uma vontade de viver além do sobrenome. Eles se encontraram pela primeira vez por acaso, na saída do estádio, quando ela lhe entregou uma garrafa de água esquecida no banco. Você joga como se estivesse fugindo de algo, ela disse sorrindo. Lucas riu surpreso. E você observa como se estivesse procurando. A partir dali, os encontros se tornaram frequentes e secretos. Caminhadas rápidas ao anoitecer, conversas sussurradas, mãos que se tocavam com urgência. Lucas se apaixonou pela forma como Helena o enxergava além do atleta. Helena se apaixonou pelo homem simples por trás do uniforme. Mas Helena tinha uma irmã gêmea, Clara. Clara sempre vivera à sombra da irmã. Onde Helena era escolhida, Clara era comparada. Onde Helena era amada, Clara era esquecida. E quando viu Lucas com Helena, algo se quebrou dentro dela, não por amor, mas por posse. Clara passou a observar, a ouvir conversas pela metade, a juntar peças que não lhe pertenciam. E quando percebeu que Lucas estava decidido a ficar por Helena, decidiu agir. Mensagens começaram a aparecer no celular de Lucas, conversas fora de contexto, palavras cuidadosamente distorcidas. Clara o fez acreditar que Helena o usava para proteger a imagem do pai, que o romance era apenas um jogo político. Ao mesmo tempo, sussurrou no ouvido de Helena que Lucas iria embora, que o futebol sempre falava mais alto, que ela seria apenas mais uma história esquecida. Confusos, feridos, orgulhosos demais para confrontar, eles se afastaram. Poucos dias depois, Lucas deixou Santa Aurora às pressas, levando consigo um amor interrompido e uma mágoa que nunca cicatrizou. Helena descobriu a gravidez semanas depois, sozinha, em silêncio, e sem saber que aquela separação havia sido cuidadosamente arquitetada. Enquanto o ônibus de Lucas desaparecia na estrada, Clara observava da janela com um sorriso contido. O jogo havia começado, e nenhum deles imaginava o quanto aquele primeiro tempo ainda cobraria de todos. Helena demorou semanas para aceitar a realidade que crescia dentro dela. A gravidez não veio como surpresa completa, veio como silêncio. Um silêncio pesado, daqueles que mudam tudo. Ela sentava-se à noite na varanda da casa dos pais, observando a cidade pequena adormecer, tentando entender como o amor podia ser tão intenso e ao mesmo tempo tão frágil. Clara observava de longe, sabia da gravidez antes de qualquer anúncio e, em vez de recuar, reforçou a teia que havia criado. Convenceu a família de que Lucas jamais voltaria, espalhou rumores de que ele já estava envolvido com outra mulher em outra cidade. Helena, isolada e pressionada pelo peso do sobrenome do pai, decidiu partir. Não por fuga, por coragem. Vendeu poucas coisas, guardou lembranças em uma mala pequena e saiu pelo mundo em busca de Lucas. Não queria cobrar nada. Só precisava que ele soubesse da verdade. Passou por clubes, treinamentos, cidades onde diziam que ele havia jogado. Sempre chegava tarde demais. Meses depois, grávida e exausta, chegou à cidade natal de Lucas. Foi ali que encontrou algo inesperado: acolhimento. A mãe dele a recebeu com surpresa, depois com cuidado. O pai, homem simples e orgulhoso, ouviu a história em silêncio. Nenhum deles sabia onde Lucas estava. A última notícia era de uma transferência internacional mal explicada, feita às pressas por empresários que nunca mais deram retorno. Helena ficou. Não porque queria substituir alguém, mas porque não tinha para onde ir. O filho nasceu ali cercado por um amor que não fazia perguntas.
A família acreditava que Lucas havia abandonado tudo. O futebol, a cidade e os pais. A dor da ausência virou mágoa, depois conformismo. Helena criou o menino em silêncio. Não contou a verdade completa. Não disse que Lucas era o pai. Havia um medo constante, Clara. Agora envolvida com a política local e protegida pelo poder do pai, Clara deixou claro, por mensagens indiretas, que qualquer tentativa de reaproximação seria destruída. Helena aprendeu a proteger o filho com o mesmo silêncio que um dia a feriu. Os anos passaram. Lucas tornou-se um nome proibido naquela casa. Um fantasma que ninguém queria invocar. Para a família, ele havia escolhido desaparecer. Para Helena, ele era uma ausência viva. Até o dia em que chegou a notícia. Um telefonema curto, frio, oficial. Lucas havia morrido em um acidente fora do país. Sem corpo reconhecido. Sem detalhes claros. A família entrou em luto tardio. Choraram não apenas a morte, mas a vida que acreditaram ter sido abandonada. Helena sentiu o chão desaparecer. Não havia despedida. Não havia explicações. Apenas um fim que não fazia sentido. Ela segurou o filho nos braços naquela noite e sussurrou algo que nunca havia dito em voz alta. Seu pai te amaria, se soubesse de você. O que ninguém imaginava era que aquela morte escondia uma verdade ainda maior. E que o jogo estava longe de acabar. Os anos passaram como passam as estações em Santa Aurora, sem pedir permissão. O filho de Helena cresceu cercado por afeto e silêncio. Chamava os avós pelo nome, corria pelos campos de terra batida e demonstrava, desde cedo, uma intimidade natural com a bola. Não era apenas talento, era instinto. Helena observava tudo com um misto de orgulho e dor. Cada chute preciso, cada corrida em direção ao gol, era um lembrete de Lucas, mas ela nunca disse nada. A verdade permanecia guardada como uma ferida coberta por curativos antigos. Enquanto isso, em outra parte do mundo, Lucas não estava morto. Após o acidente que o tirara dos gramados, ele despertara em um hospital estrangeiro com o corpo marcado e a memória fragmentada. Sabia jogar futebol. Sabia que aquilo era importante, mas não lembrava de quem amava, nem de onde vinha. Empresários corruptos se aproveitaram do caos, declararam-no morto para encerrar contratos e evitar investigações. Lucas foi deixado para trás, identificado apenas por um nome provisório. Sem passado, ele construiu uma vida simples. Trabalhou como auxiliar em um centro esportivo comunitário, ensinando crianças a chutar uma bola. Cada gesto em campo lhe parecia familiar, como se estivesse repetindo uma história que alguém havia escrito antes. Certa noite, um colega lhe mostrou um vídeo no celular. Esse garoto está viralizando, joga demais. Lucas olhou distraído e congelou. O menino tinha o mesmo jeito de correr, o mesmo equilíbrio, a mesma precisão nos pés e algo mais difícil de explicar, o mesmo olhar. O coração disparou. Onde foi isso? Perguntou com a voz alterada. Uma cidade pequena. Santa Aurora. O nome ecoou como um trovão. Imagens começaram a surgir, fragmentadas, confusas. Um campo, uma mulher sorrindo. Uma cidade quente demais para o tamanho das lembranças. Um nome tentando emergir. Helena. Lucas passou a noite inteira acordado. Pela primeira vez em anos, sentiu que algo o puxava de volta. Não sabia exatamente o que, apenas que precisava seguir aquele fio invisível. No dia seguinte, tomou uma decisão. Enquanto isso, em Santa Aurora, Clara assistia ao mesmo vídeo com o rosto endurecido. Reconheceu o menino imediatamente. Reconheceu o perigo. Sabia que, se Lucas estivesse vivo, tudo desmoronaria. Ela havia vencido por tempo demais. Mas o destino não costuma respeitar mentiras prolongadas. E o jogo estava prestes a entrar no segundo tempo, com revelações que ninguém conseguiria conter. Lucas voltou ao Brasil sem avisar ninguém. Não queria alertar o passado antes de entender o presente. Santa Aurora surgiu diante dele como uma fotografia antiga, menor do que lembrava, mais silenciosa do que imaginava. O campo ainda estava lá, a cidade também. E algo dentro dele dizia que nunca deveria ter partido daquela forma. No mesmo fim de semana, acontecia um torneio juvenil. O menino do vídeo jogaria ali.
Helena estava na arquibancada, como sempre. O filho corria em campo com concentração e alegria, alheio ao turbilhão que se aproximava. Quando Lucas apareceu na lateral do campo, ninguém o reconheceu, exceto ela. O mundo parou. O ar faltou. As pernas fraquejaram. Lucas! O nome escapou em sussurro, depois de anos guardado. Ele virou lentamente, e ao vê-la, a memória finalmente se alinhou. Não como um impacto brusco, mas como um encaixe perfeito. O sorriso dela, o jeito de olhar, a cidade, tudo voltou. Helena, disse com a voz embargada. Eu não te abandonei. Ela chorou. Não de raiva, de alívio. As verdades vieram à tona ali mesmo, sem filtros, a trama de Clara, a gravidez escondida, o acidente, a falsa morte, os anos roubados. Lucas sentiu o peso de cada palavra, mas não desviou o olhar. Quando o jogo terminou, o menino correu até a arquibancada. Mãe, você viu meu gol? Lucas se ajoelhou à frente dele com os olhos marejados. Eu vi, disse. E foi o mais bonito da minha vida. Helena respirou fundo. Filho, esse é o seu pai. O garoto ficou imóvel por um segundo. Depois sorriu. Não de surpresa, mas de reconhecimento. Eu sabia, respondeu. Eu sempre senti. Clara tentou agir rápido. Espalhou versões, tentou negar tudo. Mas agora havia provas, testemunhas, documentos. A cidade que antes engolia segredos passou a expô-los. O poder caiu. A mentira perdeu a força. Meses depois, Lucas voltou a jogar, não profissionalmente, mas no campo da cidade. Desta vez, ao lado do filho, Helena assistia da arquibancada, em paz. Eles não tentaram recuperar o tempo perdido. Escolheram construir o tempo que restava. No último jogo, Lucas marcou um gol simples. Nenhuma comemoração exagerada. Apenas levantou os olhos para Helena e o filho. Porque aquele gol não era sobre vitória. Era sobre retorno, sobre verdade, sobre amor que, mesmo enterrado vivo, encontrou o caminho de volta.